eles não sabiam explicar. Não sabia, só falava que a minha mãe tinha apagado igual a luz. Como foi que você conseguiu as informações mais profundas sobre o caso? Então, a gente fez o sepultamento, fizemos o velório dela e tudo, aí passou. A gente ficou quieta só aguardando informação e querendo saber o motivo, né, a causa da morte. E desde o início a gente não entendia o porquê que ela entrou no centro cirúrgico 7 horas. E aí saiu a certidão de óbito que ela faleceu 12h06. E o que a gente não entendia foi a fala deles dentro do centro velatório, que a minha irmã tinha falecido no começo da cirurgia, tinha acabado de começar a cirurgia. Então a gente não entendia o que eles ficou fazendo com ela das 7 até as 12h. Pesquisamos com outros médicos, ou até outras pessoas que passou por, depois que saiu na mídia, outras pessoas que passou por alguma coisa com eles, entraram em contato com nós, e nós o tempo todo calado. Outras pessoas ficou deformada, saiu comentários também que eles deixou gente vegetando em cima de uma cama, que até hoje faz visita para essa pessoa. Então a gente foi ligando os fatos, calada, sem falar nada para ninguém, só querendo ver um laudo atrás desse laudo, né, pedindo para outra família da Jéssica, por parte do esposo dela, pedindo laudo e tal. A família começou a desconfiar da versão dos médicos sobre a causa da morte. Foi então que Rafaela começou a investigar e conseguiu os laudos. Eu resolvi ligar no ML de lá e pedir para eles o laudo, porque eu sou irmã, minha mãe é mãe e a Yasmin é filha, então a gente tem esse direito. Me mandaram na polícia daqui, na polícia local, cheguei lá, um policial resolveu me ajudar. Foi então que ele conseguiu o contato das pessoas de Tangará que poderia me fornecer ajuda, né? E aí a gente fizemos um requerimento para a gente receber esse laudo. Eu recebi no meu e-mail, e aí eu fui lendo, e lá no laudo tá claro que foi perfuração, tá claro. E lá tá claro nas falas deles, tá claro nas imagens. E o que a gente não entendia foi o tempo de cirurgia em mesa, que eles falaram que só começaram a cirurgia, né? Isso a gente não entendia, então por isso que a gente foi buscar a saber o que aconteceu durante das 7 até a 12h06, foi 12h06, Yasmin, óbvio. A gente queria saber o que aconteceu nesse percurso, porque não tem como só iniciar uma cirurgia durante esse tempo. Foi feito mais alguma coisa. E o porquê deles não falar, não, a gente fez mais coisas e ela faleceu na hora que a gente estava fazendo tal coisa. É só especificar, a gente é da família, a gente tem o direito de saber o que realmente aconteceu, entendeu? E mentiram para nós, porque falaram para nós que só tinha iniciado uma cirurgia. E quando eu abri o laudo da minha irmã, não tinha iniciado. Eles tinham lipado a parte de trás dela inteira. Nas fotos mostra claro, liparam batata da perna, liparam coxa, liparam o braço, liparam as costas inteiras. Então isso não iniciou só uma lipo no ombro e ela já faleceu. Então eles deveriam ter vindo, na verdade, desde o início. Me questionaram assim, como que a minha mãe teria o pulmão perfurado se ela foi lipada só nessa região aqui, ó. E não foi lipado só aí. As pessoas assim, tá claro, sabe, querendo, parece me pressionar pra mim não correr atrás do que aconteceu com a minha mãe. Eu não aceitei. O delegado da Polícia Civil que mandou o caso pro Ministério. A gente, não foi a gente. Mas quando então vocês tiveram acesso ao laudo, à perícia, já estava rodando o processo? Já estava rodando o processo. A gente só teve acesso depois das investigações ser encerrada. Eles estão operando normalmente. A doutora tem RQE para operar cirurgião plástica, ele não tem. Porém, ele que faz tudo. Até o corpo da minha irmã e de várias outras pessoas que entrou em contato com nós, ele que marca, ele que risca, ele que toma a frente como cirurgião plástico. Tem até vários relatos na rede social dele, ele que operou a própria esposa, ele que opera como cirurgião. E eles relataram para mim e para minha mãe, lá no centro velatório, que a Jéssica foi a primeira que veio a óbito com eles. Mentira. Falaram pra mim que nunca mais iam conseguir operar. Porque minha mãe era uma pessoa muito querida, era uma amiga
que eles estavam, assim, acabados com a situação. E ele só chorava, a única coisa que ele sabia fazer pra mim é chorar e pedir perdão. Falava que nunca mais ia conseguir operar ninguém. E seguir a vida normalmente, como se nada tivesse acontecido. Quem perdeu foi então, eu, a nossa né? revolta é essa, entendeu? A Jéssica já não tá mais presente, entendeu? Então, pra eles, assim, não vai beneficiar nada a eles, mas a gente perdeu. Eles estão vivendo a vida deles normalmente. Amanhã ou depois eles vão fazer isso com outra pessoa. Muitas das vezes você ir pela rede social e pelo que mostra não compensa, porque a fama deles era muito boa mesmo. Todos que conheciam sabem, e eles não eram tudo isso. Preciso que a justiça seja feita. E se não for eu que vou vir falar, não vai ser outra pessoa, entendeu? Porque é um caso complicado. E minha mãe confiou nesses profissionais para fazer a cirurgia dela. Então, eles não foram totalmente sinceros com ela, né? E agora ela tá morta, porque se as pessoas, igual a minha mãe, soubesse que estaria passando pela mão de profissionais que não são capacitados para fazer esse tipo de procedimento, jamais teria feito. Então, as pessoas, a sociedade tem direito de saber com que tipo de médico tá pagando para fazer uma cirurgia, porque não é nada de graça também. As pessoas trabalham para pagar tudo o que vai ser feito. Então, é um sonho de cada pessoa. E precisa ser levado com mais seriedade, né? Então, assim, não tem nada que justifica isso. Nada que justifica. Eles precisam ser punidos pelo que eles fizeram com a minha mãe. Merece que a verdade seja esclarecida, né? Minha mãe não tem mais volta. Então, os dois têm que pagar por isso. Só isso que eu peço, justiça pela minha mãe.